Sejam looks chocantes de passarela, tênis feitos literalmente com sangue de seres humanos, ou seja lá o que raios for isso aqui, vem comigo dar uma olhada em alguns exemplos escandalosos de marcas de luxo exagerando mais do que deviam. Indo até a Grande Maçã, na esquina da Rua 57, leste com a 5ª Avenida, você poderá ver a maior pilha de malas que o mundo já viu. Com mais de 70 metros de altura, estão 6 gigantescas malas cinza, uma em cima da outra, cada uma inspirada nos icônicos baús de lona cinza Trianon, da grife Louis Vuitton. Mas dentro dessa pilha de malas de 16 andares, não tem nenhuma roupa, pois é apenas uma enorme fachada construída para esconder o fato de que estão destruindo e reconstruindo a loja principal de Nova York, que fica dentro delas. Usando tecnologia de escaneamento 3D, eles reconstruíram meticulosamente cada uma das seções da fachada para que se parecesse com a loja real, incluindo fechaduras e trincos em escala, com o maior deles pesando impressionantes 2.268 quilos, aproximadamente o mesmo peso de um elefante africano. A estrutura imponente é revestida com faixas de iluminação, permitindo que seja iluminada como uma árvore de Natal, e foi até usada como tela para um show de luzes com tema natalino em 2024. Mas essa estrutura elaborada não foi barata. Embora não saibamos o custo exato da fachada, demolir e reconstruir toda a loja principal com certeza vai ter um preço altíssimo. Do outro lado da rua fica a recém-renovada loja principal Tiffany & Co., que pertence ao mesmo conglomerado e custou impressionantes 250 milhões de dólares. Só que esse prédio teve apenas pequenos ajustes em comparação com o que está sendo planejado para Louis Vuitton. Ao investir pesado no marketing, eles buscam conseguir gerar mais expectativa e recuperar mais desse custo. E deve funcionar, já que essa não é a primeira vez que eles fazem algo assim. Um outro prédio que estão reformando em Paris tem essa exata mesma fachada. Não que eles estejam com dificuldades financeiras. Enquanto sua loja em Nova York está em construção, eles mudaram temporariamente para 57th Street número 6. Realmente não tem como não notar, com a girafa e o avestruz gigantescos acima da entrada. E assim que você entrar, irá descobrir pilares de 5 andares com baús de luxo, um café, uma área de leitura e até uma loja de chocolates. Muito chique, não é? No entanto, digamos que as excentricidades de Louis Vuitton os colocaram em sérios apuros. Lá em 2013, eles montaram uma enorme instalação bem na Praça Vermelha, em Moscou. Com 9 metros de altura e 30 metros de largura, a exposição pretendia ser uma celebração da história da marca, exibindo vitrines que já pertenceram a celebridades mundialmente famosas. Só que havia um pequeno problema. As pessoas detestaram. Em uma atitude desastrosamente impensada, a vitrine gigante foi instalada bem ao lado do túmulo do revolucionário russo Vladimir Lenin, bloqueando a vista dos pontos turísticos icônicos como a Catedral de São Basílio e o Museu Histórico Estadual. Moradores e autoridades governamentais ficaram irritados. Isso havia estragado um dos locais mais grandiosos da cidade. Quer dizer, imagine se a Chanel decidisse construir uma bolsa de 10 andares bem na frente do Lincoln Memorial. Com todos sendo agressivos, a Louis Vuitton rapidamente cedeu e anunciou que demoliria a exposição em uma demonstração vergonhosa de inépcia. Mas agora vamos pular de uma loja que você não pôde deixar de notar para possivelmente a mais remota que existe no mundo inteiro. A mais de 40 quilômetros da cidade mais próxima, isolada no escaldante deserto do Texas, existe uma visão desconcertante. Uma loja da Prada. À primeira vista pode parecer uma miragem sonhada por uma fashionista sedenta. Mas essa loja estranha é bem real. Pelo menos em um dos sentidos. Em 2005, os artistas escandinavos Michael Elmgreen e Ingar Dragset abriram essa pequena loja, em um trecho vazio da Rota 90. Agora, acredite ou não, essa foi a primeira loja da Prada em todo o Texas. Mas apesar da localização peculiar, os artistas não planejavam vender saltos altos para ladrões de gado que passavam por ali. Curiosamente, a Prada permitiu que eles criassem a loja como parte de uma instalação artística, destinada a criticar a indústria de bens de luxo, especificamente a forma como as marcas de luxo se infiltraram em todas as grandes cidades. Parece um pouco contraproducente, mas tudo bem. Feito de materiais biodegradáveis, a ideia era que o prédio derretesse lentamente sob o sol implacável do Texas. No entanto, ele durou muito mais do que foi esperado e viu um monte de drama. Apesar da falta de uma porta funcional, a loja tinha mais de 80 mil dólares em itens Prada autênticos, como bolsas e sapatos. Mas peraí, uma loja totalmente abastecida de bens de luxo caros no meio do nada, sem segurança nenhuma, tá certo isso? Não consigo nem imaginar o que poderia acontecer. Bom, no mesmo dia em que a loja foi concluída, ladrões invadiram e roubaram tudo. Uau, que surpresa!
Elm Green e Dragset passaram pelo custoso processo de reparar os danos e substituir os bens roubados, e em seguida fizeram o que tinha que ser feito no início. Reforçaram a segurança e instalaram rastreadores GPS nos itens. Mas em 2014 o prédio foi vandalizado mais uma vez. Dessa vez nada foi roubado, no entanto, toda a estrutura foi pintada de azul, e vários anúncios da Tom's foram pendurados do lado de fora. Tom's? Seria essa uma ação de um concorrente irritado? Bom, não. O artista local Joe Magnano foi preso por vandalizar o prédio, e acredito que ele tem a defesa mais estranha que eu já ouvi na vida. Em uma carta aberta, ele afirmou que não havia vandalizado o prédio, mas sim o estava usando como uma tela para criar sua própria arte pública. Tá bom, não acho que isso vai se sustentar muito tempo no tribunal. Não, seu meritíssimo, eu não coloquei papel higiênico na casa do meu vizinho, eu só tava criando arte. Apesar disso, a loja foi rapidamente limpa e tornou-se uma espécie de marco, atraindo milhares de visitantes todos os anos. Sabe o que dizem? O lixo de uma pessoa pode ser o tesouro de outras. Pelo menos essa é a única explicação que eu consigo pensar para o que pode ser a tendência de moda mais idiota que eu já vi na minha vida. Em 2022, a Balenciaga lançou um novo design ousadíssimo para seus tênis de Paris, fazendo-os parecer que foram pra guerra. Tô falando sério. Você pensaria que jogar um tênis fora o tornaria mais barato, né? Mas não. Esses tênis desgastados custarão incríveis $1.850. What? Enquanto a versão do tênis menos desgastada pode custar $600 ainda. Ah, maravilha! Mas isso não para por aí. A Balenciaga também lançou uma calça jeans japonesa rasgada e manchada por $2.500. E para completar o look, você pode comprar uma das suas jaquetas desgastadas por mais de $1.900. Juntando tudo isso, você vai estar gastando uns $7.000 para se parecer com um morador de rua. Mas apesar dessa compra, você pode acabar comprando um produto original. Então eu já sei o que você está pensando. Por quê? Bom, apesar de todos os buracos, rasgos e lama, as roupas supostamente tentam transmitir autenticidade, como se a pessoa não estivesse se esforçando muito. Ah, sim, porque gastar milhares de dólares em uma roupa destruída de propósito definitivamente não parece ser um esforço. You don't want to be like this. This is disgusting. This is awful in every way. Se me perguntarem, eu acho isso ridículo, como qualquer outra pessoa concordaria. A tendência também foi adotada por outras marcas de moda e duramente criticada por fetichizar a pobreza, além de parecer simplesmente feia. Mas agora vamos dar um passo adiante. Deixe-me apresentar a calça jeans pré-xixi. Exibida como parte da coleção Outono e Inverno de 2023 da Jordan Luca. Essa calça super realista vem com uma mancha escura inconfundível bem na região da virilha. Agora, eu tenho quase certeza de que não foi usado xixi de verdade aqui, mas levando em conta que custa $800, seria de se esperar que pelo menos colocassem um pouco. Jordan Luca é conhecido por desafiar as normas da moda, então acho que essas calças são uma espécie de sátira rebelde contra o capitalismo. Porque nada grita "toma essa, capitalismo" como vender calças caras e super feias para um bando de garotos podres de ricos. Com toda sinceridade, quem raios compraria isso? Pera, esgotaram o estoque instantaneamente? Como? Quer dizer que o tráfego no site da Jordan Luca disparou mais de 1000% quando foram lançadas? É o fim dos tempos. Se você já mergulhou no mundo da moda, é muito provável que tenha se deparado com looks ridículos e inutilizáveis, como esse vestido roxo Grimace com hélice. Desenhado por James Walsh, esse mini vestido, se é que podemos chamá-lo assim, estreou durante a London Fashion Week de 2022. Embora possa não ser óbvio de frente, ele tem o formato de um avião. E sim, a hélice em cima dele gira de verdade. Walsh mais tarde disse que gostou de como o traje representava a liberdade, embora para mim pareça tão confortável quanto um assento do meio da classe econômica. Então, quem raios usaria um negócio desse? Bom, acontece que ninguém. E isso foi intencional. Agora, como que isso faz sentido? Bom, antes eu tenho que responder rapidamente a uma pergunta mais ampla. Para que servem os desfiles, exatamente? 2 vezes por ano, os fanáticos por moda se animam com a semana de desfiles em Nova York, Londres, Milão e Paris. A maioria dos grandes desfiles durante essas semanas acontece quando marcas de moda de ponta como Calvin Klein ou Tom Ford exibem suas coleções sazonais e looks prontos para vestir. Ocasionalmente, roupas como aquelas calças jeans de que falamos antes são exibidas como itens únicos e por tempo limitado, vendidos online. Enquanto isso, outros estilistas usam os desfiles para criar o clima para suas próximas coleções.
apresentando novos tecidos ou sugerindo uma tendência para cortes mais soltos, mas sem que os looks em si estejam à venda. Você pode pensar nisso como um trailer de um filme, só que para roupas. Outros designs podem ser usados para reforçar a identidade de uma marca, como quando a marca holandesa Victory Rove revelou esse confuso vestido de baile de cabeça para baixo. Exibidos na Semana de Alta Costura de Paris de 2023, 18 vestidos igualmente surreais chamaram a atenção do público. Embora seja improvável que sejam colocados à venda na JCPenney, eles fazem as pessoas comentarem e enfatizarem a abordagem não convencional. E há também as coisas realmente estranhas, como o nosso avião roxo que vimos antes. Então, o que está acontecendo? Para alguns designers, a moda não é sobre apenas ganhar dinheiro, é sobre arte. Então, é menos como um desfile de moda e mais como uma galeria de arte, onde as pinturas são usadas por pessoas. E todos nós sabemos que não existem regras na arte. Por exemplo, você poderia fazer o que o Rei Kawakubo fez em 2017 e criar uma roupa literalmente sem braços. Esse design estranho, supostamente, é uma sátira das representações frequentemente perfeitas e voluptuosas da forma feminina, como a famosa escultura grega antiga Vênus, de Milo. Embora, para o meu olhar artisticamente destreinado, pareça mais uma mulher usando um saco de dormir portátil e um chapéu de papel de alumínio. Ou veja essa senhora vestida com uma piscina inflável. Essa criação veio da mente de Edwin Mohney, que a revelou em sua coleção de estreia durante o desfile da Central St. Martins, em Massachusetts. O próprio Mohney disse que o objetivo era abalar as expectativas das pessoas sobre o que um desfile poderia ser. Então, sucesso comercial não está realmente nesse radar. Ou dá só uma olhada no Plank Head aqui. Desenhado por Craig Green, esse chapéu enorme e incrivelmente desconfortável foi criado para acentuar o design orgânico do resto do traje, o que pode criar uma sensação mais rústica e nômade. Bom, imagino que seja por isso que parece funcionar como se fosse um ninho de pássaro vestível. No entanto, de alguma forma, alguns desfiles podem ficar ainda mais estranhos. Como nesse desfile de Rick Owens em 2016, onde as modelos estão vestindo outras modelos. Aparentemente, esse é um comentário sobre maternidade e irmandade, simbolizando mulheres apoiando outras mulheres. Embora, nesse caso, o apoio esteja literalmente nas costas delas. Mas chega disso, você já se perguntou o que aconteceria se alguém levasse uma bomba de bicicleta pro guarda-roupa do MC Hammer? Nunca? Bom, caso contrário, essas calças infláveis seriam exatamente dessa maneira. Desenhadas por Harry Krishnan em 2020, essas peças bulbosas fizeram sua estreia triunfal como parte de sua coleção de pós-graduação no London College of Fashion. A peça de látex se ajusta perfeitamente à cintura, mas para completar o visual, existe uma válvula de 6 mm na parte de trás para bombear aquele ar tão importante. E voilá, você nunca mais vai se preocupar em pular o dia de perna na academia. Harry Krishnan conta que a ideia surgiu enquanto brincava com seu cachorro. Ele começou a pensar em como ficaria estranho visto do ângulo do cachorro, então, naturalmente, decidiu distorcer a forma humana com calças que inflam como um balão de festa. Não sei se eu consigo acompanhar esse processo de pensamento, mas enfim. Apenas 6 meses após a sua estreia na passarela, essas calças estavam disponíveis para encomenda na loja Epoch, e agora estão à venda no site de Harry Krishnan. Então, com um pouco de coragem, você pode comprar o seu próprio par por apenas $2.000. Ah, mas que pechincha! Não ficou impressionado ainda? Bom, espera só até ver esse look em sua forma final. O popstar Sam Smith chegou ao Brit Awards em 2023 usando um macacão todo preto e inflado. Acho que isso aí não é pra mim não, pessoal. Mas pelo menos não é nada satânico, não é verdade? Em vez disso, por que não causar uma impressão um pouco mais normal com essas botas de cano alto ultra inclinadas, desenhadas pelas marcas de moda Vetments e Manolo Blahnik? Mas sinceramente, parecem mais aquelas calças de cowboy do Velho Oeste. Em 2021, o rapper Lil Nas X se uniu ao coletivo de artes MSCHF do Brooklyn e lançou um par de tênis que eles diabolicamente chamaram de sapatos do Satanás. Fazendo jus ao nome, cada tênis vinha com um pentagrama de bronze e uma cruz invertida na parte externa, além de outro pentagrama dentro do calcanhar. Ah, e tá vendo aquele texto ali? Lucas 10:18? É um versículo bíblico que diz: "Eu vi Satanás cair do céu como um raio." Apropriadamente relacionado ao diabo mais uma vez, então. Mas espera aí, tem mais. Cada bolha na sola do tênis foi preenchida com 60 ml de tinta vermelha e uma única gota de sangue, fornecido pelos membros do MSCHF. E para realmente fechar o negócio de verdade, eles produziram apenas 666 pares desses carinhas. Mas é claro que apesar de custarem a exorbitante quantia de $1.018, outra referência ao versículo,
Eles esgotaram em tempo recorde. Um videoclipe recente do Lil Nas X mostra o rapper indo direto pro inferno e matando Satanás, que para nossa surpresa está usando o par de tênis. Apesar da demanda, nem todos ficaram entusiasmados com esses tênis diabólicos. A governadora da Dakota do Sul, Kristi Noem, perversos, e o pastor evangélico Mark Burns se referiu a eles como malignos e heréticos. Felizmente para eles, a MSCHF está por trás de um tênis diferente que combina perfeitamente. Em oposição aos tênis diabólicos, esses tênis brancos como o pombo ostenta um crucifixo de aço preso aos cadarços e uma sola de bolha preenchida não com sangue, mas com água benta. No entanto, o cristianismo não foi o que derrubou esses tênis satânicos. Na verdade, foi algo bem mais poderoso. A Nike Corporation. Veja bem, eles eram, na verdade, Nike Air Max 97 modificados. E, estupidamente, ainda mantiveram o mesmo logo da marca. Então, muitas pessoas viram isso e, imediatamente, pensaram que a Nike estava colaborando com um bando de satanistas. E, em resposta, a marca esportiva entrou com um processo contra a MSCHF. E todos os tênis foram recolhidos naquele mesmo ano. Agora, se você quiser colocar as mãos em um par desses, vai ter que fazer um ritual de invocação. No entanto, se existe um calçado que realmente pertence aos cantos mais escuros do inferno, com certeza seriam esses Crocs salto alto, revelados em 2021. Concebidos de uma aliança profana entre Crocs e Balenciaga, você pode se divertir sendo motivo de chacota pública por apenas $1.000. A moda tem tudo a ver com perseguir as últimas tendências, mas o que acontece quando a próxima grande novidade acaba sendo um fracasso? Bom, no caso da moda NFT, nós temos uma das maiores quedas da história de toda a moda. Mas primeiro, o que é um NFT? Bom, significa token não fungível, que é apenas um jeito sofisticado de dizer ativo digital, como uma foto ou vídeo. Cada NFT tem uma assinatura digital única, garantindo que seja o único e verdadeiro original. Algo que, por sinal, as pessoas pagam um preço bem alto. Por volta de 2019, a linha de moda escandinava Calvin Klein se tornou uma das primeiras a vender NFTs de roupas digitais, que literalmente podiam ser usadas em realidade aumentada. É isso que acontece quando você mexe com o mundo real usando tecnologia virtual, como usar filtros no seu telefone celular. Filtros eu até entendo, mas por que alguém iria querer roupas digitais? Bom, na verdade, é apenas para fotos. Assim, você vai arrasar para todos os seus 19 seguidores no Instagram, sem precisar gastar horrores de dinheiro com roupas para isso. Cara, o que está acontecendo com o mundo? Eu realmente não entendo. Mas foi só em 2020, em meio à pandemia global, que a indústria da moda NFT realmente disparou, com seu valor de negociação saltando de $82 milhões para $17 bilhões em apenas um ano. E em 2022, gigantes da moda como Nike, Gucci e Dolce & Gabbana venderam suas próprias coleções personalizadas de NFTs, arrecadando incríveis $245 milhões. Mas essa receita certamente não vinha só de posers postando com roupas de realidade aumentada, não é mesmo? Bom, não. Muitas marcas de luxo nessa época estavam se tornando totalmente digitais e vendendo roupas nas plataformas de realidade virtual, como a Decentraland, que é basicamente um espaço virtual online onde as pessoas podem se reunir usando avatares personalizados, que podem equipar com roupas digitais que compraram com dinheiro real. O que eu até consigo entender um pouco melhor, mas ainda me parece uma total loucura. Mas claramente existe um mercado para isso. Todos os anos, desde 2022, a Decentraland cedia a Semana da Moda Metaverse, onde mais de 70 grandes marcas, incluindo Tommy Hilfiger e Karl Lagerfeld, exibem moda virtual em modelos virtuais em um desfile totalmente virtual. E essa é uma frase que eu nunca pensei que fosse dizer um dia. No auge dessa febre, os artistas vendiam itens digitais de edição limitada a preços exorbitantemente altos, com uma pessoa chegando a desembolsar $57 mil por uma única jaqueta, ou seja lá do que essa coisa é chamada. Enquanto a maioria dos idiotas que compravam essas coisas o faziam por influência social, outros viam essas roupas virtuais como investimento. Assim como alguém compra um terreno, as pessoas começaram a comprar esses ativos digitais, esperando até que a demanda aumentasse para depois revender com lucro. Mas assim como qualquer boa tendência da moda, a febre dos NFTs não durou muito, porque no fim de 2023 a bolha estourou, com muita força. Relatórios mostraram que impressionantes 95% dos NFTs eram praticamente inúteis. Quem poderia ter imaginado? E quanto àqueles que gastaram centenas ou milhares em arte digital? Bom, seus NFTs novinhos em folha agora valiam muito menos do que pagaram. Considerando que grande parte do hype foi construída ao redor desses investimentos, isso foi um grande problema. Mas o que causou essa queda?
Bom, é simples. Havia NFTs demais no mercado e poucos compradores dispostos a desembolsar tanto dinheiro. Mas será que NFTs podem subir mais uma vez? É bem possível. É por isso que eu gostaria de anunciar as minhas próprias máscaras faciais virtuais da marca Fala Sério. Compre a sua agora mesmo pelo preço baixíssimo de apenas $50 mil. Mas mudando de assunto da última moda para o acessório mais antigo do mercado, nós temos o relógio de pulso. Durante séculos ele serviu tanto como um relógio quanto como uma forma de exibir um pouco de estilo. Mas se é uma tecnologia tão antiga assim, então por que essas coisas são tão caras? E não estou falando apenas dos seus relógios incrustados de diamantes que brilham. Olha só esse relógio básico de aço inoxidável da Omega. Quanto você acha que deve custar? Uns $500? Talvez 800? Negativo. Tá mais para quase $4.500. Mas lembre-se de que esse relógio caro não pode fazer nada além do que um relógio de brinquedo de plástico comum faz. E além disso, eles têm esse Homem-Aranha estampado. Então, como as marcas de relógios justificam os preços exorbitantes? Bom, vários fatores podem aumentar o custo, como materiais, mão de obra e, claro, marketing pesado. Mas a verdadeira questão é a seguinte: quanto mais alto o preço, mais as pessoas o desejam. Estudos mostram que à medida que os itens de luxo ficam mais caros, as pessoas com dinheiro têm mais chances de comprar. É por isso que marcas como a Louis Vuitton e Tag Heuer abandonaram seus relógios mais baratos em favor de modelos de luxo, com preços que variam de $10 mil a estonteantes $500 mil. Ah, e para deixar tudo ainda mais divertido, existem detalhes secretos que você deveria saber. Deixe-me contar a história de um cara que queria comprar um Rolex de $6 mil. Parece bem caro, não é? Mas ele tinha economizado dinheiro e presumiu, com razão, que conseguiria entrar na loja e comprar. Mas não. Acontece que antes mesmo de pensar em comprar aquele Rolex super chique, você precisa, abre aspas, construir um relacionamento com a marca. Mas por quê? Bom, porque a Rolex, que detém 1/4 do mercado de relógios de luxo do mundo, fabrica apenas cerca de 1 milhão de relógios por ano, o que é comparativamente muito pouco. Então o cara pergunta ao atendente o que ele precisava fazer exatamente para construir esse suposto relacionamento. A resposta? Gastar cerca de $130 mil. Acho que é isso que define um item de luxo. Não seria um item de luxo se pessoas normais pudessem comprá-los, não é mesmo? Sinceramente, eu acho isso horrível. Agora, no mundo da moda de luxo, às vezes ser inesquecível é muito mais importante do que apenas ser estiloso. Não acredita? Dá só uma olhada nessa bolsa masculina da Louis Vuitton com o formato de um avião. Criada pelo designer Virgil Abloh, essa bolsa de couro de alta qualidade causou grande impacto ao desembarcar no catálogo outono-inverno de 2021 da Louis Vuitton. Com uma grande envergadura de 89 centímetros, essa peça é igualmente monstruosa e desajeitada. Virgil disse que o design da bolsa representa a infância, as viagens, assim como a imaginação, ao mesmo tempo que desafia os arquétipos da moda masculina. Mas sejamos honestos, se alguém realmente tentasse guardar essa peça no compartimento superior do voo, a última coisa que seria um desafio seria a paciência do outro passageiro. E caso você esteja se perguntando quanto vai custar essa declaração de moda voadora, prepare-se, porque vai custar incríveis $60 mil. Para colocar em perspectiva, um avião monomotor pode custar cerca de $15 mil. Então, sim, essa bolsa custa 4 vezes mais do que literalmente um avião de verdade. E isso é uma loucura. Apesar do preço altíssimo e do design extremamente cafona, algumas pessoas, como o astropop Chris Brown, compraram assim que ouviram falar. Mas eu sei o que você está pensando. Uma bolsa que voa pelas nuvens? Quem se importa? Bom, então que tal uma bolsa literalmente de outro mundo? Em 2023, a marca francesa Coperni revelou uma linha de bolsas feitas de resina misturada literalmente com pedaços de meteorito de verdade. Medindo elegantes 23 centímetros e pesando pouco menos do que 2 quilos, a Coperni promete que cada uma dessas bolsas é totalmente única. Veja bem, quando um meteoro atravessa nossa atmosfera, a pressão do ar quebra ele, criando fragmentos únicos. E caso você ainda não esteja impressionado, esse meteorito aqui supostamente caiu há 55 mil anos atrás. É isso mesmo, isso foi durante a Era Glacial. Então, por uns bons $45 mil, você poderia estar usando uma bolsa pré-histórica de verdade. Um assunto perfeito para quebrar o gelo. Agora, a Coperni manteve os detalhes de como eles conseguiram essa preciosa rocha espacial em total segredo. Apesar de fornecerem certificados de autenticidade da bolsa, eles não divulgaram como encontraram ou adquiriram tal material. E embora eu nunca questionasse a integridade de uma bolsa de luxo, eu meio que gostaria de saber um pouco mais antes de gastar $45 mil.
Às vezes, na vida, você se depara com algo tão chocantemente insano que se pergunta: como foi que ninguém percebeu isso? Como, por exemplo, esse suéter de lã da Gucci. Parte da coleção outono-inverno de 2018, esse suéter questionável custava a incrível quantia de $890, com um tecido preto e um grande desenho de lábio vermelho que podia ser levantado sobre a boca da mulher. As pessoas rapidamente começaram a fazer comparações com caricaturas datadas e ofensivas vistas em shows de menestréis. E para aqueles que não sabem, os shows de menestréis eram uma forma de entretenimento nos séculos XIX e XX, envolvendo artistas brancos usando maquiagem e zombando de afro-americanos. Nem preciso dizer que era profundamente ofensivo. Então, criar um suéter novinho em folha quase idêntico deixou as pessoas realmente furiosas. E como se isso não bastasse, a Gucci lançou isso durante o mês da história negra. Caraca! O que raios eles estavam pensando? Dando a Gucci o benefício da dúvida, esse design terrível pode ter sido apenas por ignorância e não por uma intenção de ódio. Nem nada desse tipo, mas eu não tenho tanta certeza. Então, não preciso dizer que o suéter foi retirado e a Gucci pediu desculpas, prometendo transformar o incidente em um momento de aprendizado. Bem, se isso foi uma lição, com certeza foi uma péssima maneira de aprendê-la. Por volta dessa mesma época, a Chanel teve uma polêmica semelhante após revelar o seu próprio acessório boomerang patenteado, que custava uns $2.000. As pessoas imediatamente a acusaram de zombar da cultura indígena australiana. E acho que dá pra dizer que essa jogada de marketing não funcionou muito bem a favor deles. Algumas pessoas se exibem comprando carros esportivos caros, outras com roupas luxuosas. Mas a Tiffany & Co. teve uma ideia ousada com sua coleção de objetos do cotidiano. Pegar um monte de sucata barata e fazer que custe uma fortuna. Como esses copos de prata esterlina feitos para parecerem copos descartáveis de papel. Consegue imaginar quanto custa isso? Apenas $350. Ok, é bem caro, mas pelo menos eles têm uma utilidade real, não é? Mas não se preocupe, fica bem pior do que isso. O que você acha de um marcador de $1.000? Ou um prendedor de roupa de prata esterlina de $800? Não ficou impressionado ainda? Então que tal um ninho de passarinho decorativo que custa $10.000? Caramba! A Tiffany & Co. diz que seu objetivo é transformar itens utilitários em obras de arte artesanais. Embora eu diga que é com certeza uma ideia única, muitas pessoas criticaram o quão cafona e cara ficou essa coleção no final das contas. E aqui estava eu, achando que um novelo de lã prateada de $9.000 era uma pechincha. Mas e se você estiver procurando o toque frio do metal puro com um orçamento limitado? Bom, você pode comprar um clipe de papel de prata esterlina da Prada por apenas $195. Tem aproximadamente o dobro do tamanho de um clipe comum, mas por esse preço você pode comprar 20.000 clipes de papel comuns. Você alguma vez já ficou preso em uma festa com alguém falando sem parar sobre o poder de cura dos cristais? Quer dizer, quem realmente acredita nessas coisas? Bom, aparentemente, muita gente. E esse pessoal tem muito dinheiro para gastar. Apesar de haver zero evidência de que funcionem, algumas pessoas estão convencidas de que as pedras preciosas podem fazer tudo, desde ajudar você a conseguir um aumento no trabalho até curar problemas de saúde. E uma empresa com certeza lucrou muito com essa crença. A marca de bem-estar e estilo de vida Goop. Fundada pela estrela de Hollywood Gwyneth Paltrow em 2008, a Goop é uma marca de bem-estar e estilo de vida construída para promover conexão e ressonância onde quer que você vá. Mas usando o medidor de porcaria para traduzir, fica vendendo um monte de bobagens caríssimas. Por exemplo, você pode comprar essa garrafa de água de $80 com um cristal gigante de quartzo rosa bem no meio. $80 por uma garrafa de água? Mas não se preocupe, dizem que o quartzo rosa abre o chakra cardíaco e promove paz, compaixão e amor. Ah, e se precisar de um pouco mais de energia pacífica, você também pode beber nesse canudo de cristal. E se depois de tudo isso, seu chakra cardíaco ainda estiver um pouquinho bloqueado, você pode até mesmo usar um rolo de massagem de quartzo rosa no rosto. Ah, mas você não viu nada ainda. Em uma jogada que realmente ultrapassa os limites do o que raios eles estavam pensando, a Goop lançou esse ovo de jade de 2,5 cm para colocar suas joias mais preciosas. É sério isso? Supostamente, jade promove a cura física e elimina a energia negativa. Então a Goop ousadamente afirmou que esses ovos podem ajudar a equilibrar os hormônios, regular os ciclos menstruais e até o controle da sua bexiga.
Mas digamos que nem todos concordaram com esses produtos exclusivos. Em 2018, a Goop perdeu um processo civil de $145 mil por suas alegações não comprovadas e foi forçada a voltar atrás em suas promessas relacionadas ao ovo e outros produtos curativos. Apesar desse constrangimento público, em 2024 a Goop foi avaliada em $250 milhões e parece estar indo muito bem. Parece que esses cristais realmente têm o poder de gerar muito lucro. Existe algo mais legal do que andar de skate, fazer manobras radicais, respirar um ar fresco ou parar no pronto-socorro porque você errou uma manobra no corrimão? Mas com a popularidade do skate hoje em dia, as marcas de luxo começaram a procurar um jeito de entrar nessa onda também. Como, por exemplo, esse skate barroco, que vai custar apenas $750. Porque nada diz, olha só como eu sou legal, do que entrar na pista usando um skate que custa um salário. E digamos que essa é apenas a ponta do iceberg. Dá só uma olhada nesse incrível skate de mármore da Saint Laurent por pouco menos que $5 mil. E apesar desse preço absurdo, as rodas são vendidas separadamente. E nem pense em fazer manobras com essa coisa. Com todo esse peso extra, você precisaria de panturrilhas como troncos de árvore. E também temos o time dos sonhos de porcarias caras, a Louis Vuitton e a Supreme, que se uniram para criar um skate com o preço de cair o queixo de $80 mil. Você ouviu direito. Bom, pelo menos ela vem com rodas inclusas, né? A pior parte de tudo isso é que um skate comum costuma durar vários meses, na melhor das hipóteses, antes de quebrar. Então, a menos que você esteja usando aquele skate de mármore indestrutível, você estaria basicamente jogando dezenas de milhares de dólares no ralo. Mas e se você estiver comprando só pra enfeite? Bom pra você, eu acho, mas eu prefiro qualquer outra coisa do que um skate que eu não possa andar. Por exemplo, dá só uma olhada nesse conjunto Jenga da Louis Vuitton, com cada uma das peças feitas de cubos de plexiglass. Estamos falando de horas de diversão luxuosa em família por pouco mais de $3 mil. Ou talvez você possa querer gastar $1.000 nesses incríveis sapatos Bottega Veneta, que tem uma semelhança impressionante com macarrão instantâneo. Agora, entre Jenga de plexiglass e saltos altos de macarrão instantâneo, eu sinto que eu tô descrevendo a fraternidade mais rica do mundo aqui. Embora já tenhamos rido bastante do absurdo da moda de luxo, há outro lado nessa indústria que é igualmente, se não ainda mais, insano do que isso. O mundo do fast fashion. O que é fast fashion, você pergunta? Se você já entrou na Zara ou na H&M e vasculhou montanhas e montanhas de camisetas, parabéns! Você está diante de fast fashion. Essa indústria se resume a produzir um suprimento infinito de roupas baratas a cada hora que estão abertas. Mas o problema? Ela produz uma quantidade absurda de lixo também. Estamos falando de mais ou menos 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis todos os anos, com praticamente tudo indo parar em aterros sanitários. E eles também são responsáveis por quase 10% das emissões globais de carbono, e os processos de tingimento e acabamento são responsáveis por mais de 20% das águas residuais globais. E ainda tem a água necessária para o cultivo desses tecidos. São necessários mais do que 2.200 litros de água para cultivar algodão suficiente para uma camiseta. Água suficiente para uma pessoa sobreviver literalmente 2 anos. E levando em conta que o algodão é usado em quase metade das marcas de fast fashion, é uma quantidade realmente inimaginável de água indo para a camiseta irônica que diz: eu estou com esse idiota aqui. Ah, mas isso ainda piora. Nos últimos 20 anos, a produção global de fibras quase dobrou, gerando mais de 116 milhões de toneladas de resíduos em apenas um ano. E a moda de alta costura também não está livre disso. Algumas marcas de luxo vendem estoque não vendido para lojas outlets a preços promocionais, mas muitas simplesmente destroem itens não vendidos para manter aquela vibe mais exclusiva. Em outras palavras, significa que eles jogam milhares de roupas de luxo no incinerador. Além de todo esse caos ambiental, há o impacto sobre os mais de 75 milhões de trabalhadores que produzem essas roupas em todo o mundo por apenas 15 centavos de dólar por hora. Então, será que realmente existe algo que possa ser feito sobre tudo isso? Algumas pessoas sugerem mudar para tecidos mais sustentáveis, como seda, algodão orgânico ou cânhamo. Enquanto outros propõem compensar os danos abandonando os combustíveis fósseis e migrando para as fontes de energia renováveis. Também existem grupos como o Pay Up que pressionam marcas de moda como a H&M e Gap a realmente darem aos seus funcionários um salário razoável. Espero que comecemos a ver um progresso real logo, mas até lá, em solidariedade, eu decidi me recusar a trocar de roupa por 2 meses inteiros. Mas e aí, qual desses erros de marca mais surpreendeu você? E eu esqueci algum que você já viu por aí? Conta pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!